Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite. Está começando mais um De Quarta Pod aqui pela 89 FM, pelas redes sociais, do Facebook, YouTube da 89 FM. Boa noite, Karina. Boa noite, Má. Boa noite, pessoal que tá aí com a gente. Todo mundo já tá vendo que aqui junto com a gente, já foi anunciado também, né? A doutora Mirelle Bellini tá aqui. Prazer te receber, viu, Mirelle? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, vir aqui bater um papo sobre esse assunto tão importante, né? Da saúde da mulher. Estamos todas aqui já no tema. Pois é, deixa eu mostrar simbolicamente. É que o meu rosa tá se misturando com o rosa aqui, mas tá todo mundo com a fitinha. Deixa eu destacar um pouquinho. Destacar um pouquinho. E lembrando que a gente ganhou essas fitinhas da Tia Rô, né? Já peguei pra mim, viu, Tia Rô? Já peguei pra mim a Tia Rô e é uma campanha que o Hospital e Maternidade São José, né, tá fazendo e distribuindo pras mulheres pra conscientização. Outubro Rosa, prevenir é um ato de amor, cuide-se. Parceria de conscientização, Mulheres Fantásticas. Das Mulheres Fantásticas também. Elas fizeram e o uma hospital ação lá no Hospital São José. Também, que legal. Parceria. E hoje também, né, coincidentemente, é 18 de outubro, Dia do Médico, né, doutora? Vou ler aqui. Foi coincidência mesmo, gente. Nada planejado, coisa de Deus. Ó, dia 18 de outubro é escolhido para o Dia do Médico pela associação da data com São Lucas, um dos primeiros apóstolos do cristianismo e reconhecido como autor de 2 livros do Novo Testamento, incluindo um dos evangelhos. E a doutora falou que já ganhou um de presente hoje, né? São Lucas era médico de profissão, né? Então, por isso que ele é o padroeiro dos médicos. Então, dia 18 de outubro ficou como a data de Dia do Médico por conta dele mesmo. Olha muito que bom. legal. Bem bacana. E a gente falou, né, que a Mirelle, eu vou falar o nome correto dela, não, Karina? Vamos lá, Mirelle Fernanda Bellini, né? Ela que é filha do Bel, do escritório, da Zezé, irmã do Vitor. Vitor, você tá assistindo? Um beijo pra você, viu? Ela falou que você ia ficar todo cheio também se eu falasse seu nome. Manda um oi aí pra gente. É isso aí. Mirelle, eu queria começar esse papo perguntando pra você como é que foi essa opção pela carreira da medicina. Sabe que nem eu sei. Verdade? Mas como assim? Preciso prestar vestibular. Vou na medicina? Sei. Meus pais falam que desde pequena eu sempre falei que eu queria ser médica. Não sei nem desde que idade que eu falava. Eu lembro assim, eu criança já brincando com as minhas bonecas e sempre brincando de médica. Só que quando você é criança, você pensa, não, você é pediatra, cuidar de bebê, depois a idade vai vindo, você vai amadurecendo, né? Sim. Então, mas eu nunca falei em fazer outra profissão. Não me recordo sempre de foi falar de fazer outra coisa. E foi fácil ingressar na faculdade? Então, como eu era jovem, eu estava com 17 anos quando eu comecei a prestar vestibular e eu estava tão, assim, desencanada. Lógico, sempre levei muito a sério os estudos, sempre fui uma pessoa muito regrada, gostava de estudar, eu era aquela chata de fazer, olhar as apostilas até antes da aula para ver o que tinha. Nunca fui aquela CDF de só tirar 10, gostava, né, de estudar, tirar nota alta, mas assim, às vezes dava uma deslizada e tal. Então, assim, eu estava tão tranquila, assim, eu quero passar. Mas se eu não passar, também o mundo não acaba. Acho que eu tive uma estrutura muito boa em casa também, de sempre deixar muito claro, olha, filha, se não passar, não tem problema. Tenta ano que vem de novo. Então, eu tinha aquela pressão que eu me colocava, mas não era uma cobrança excessiva da parte dos meus pais. Então, eu estava com o meu psicológico tão, assim, tranquila que eu passei logo no primeiro ano que eu fiz o vestibular. E você foi para onde estudar? Eu fui para Marília, fiz Unimar. Marília, legal. Eu me formei na 15ª turma da Unimar. E logo em seguida eu entrei na residência de ginecologia e obstetrícia pela FAMEMA. Fiz outra prova, era outro processo seletivo. E, graças a Deus, também, logo em seguida, já ingressei. Então, eu emendei ali 9 anos em Marília. 6 na Unimar e 3 na FAMEMA. Olha, e aí foi para ginecologia. E seu primeiro contato, assim, com essa especialidade, o que... Eu, sinceramente, eu entrei na faculdade... No primeiro mês de faculdade, assim, eu gostava muito da cardiologia. Não, nada a ver com a área que eu acabei optando. Mas na primeira quinzena de aula, eu comecei a ter uma matéria chamada embriologia. E eu tinha um professor de embriologia que chama, né? Ero Tissé. Ero Gontijo Tissé. Ele é um senhorzinho de Botucatu. Ele colaborou com vários livros de biologia, de medicina. Ele é muito inteligente e a maneira com que ele ensinava me fascinava. Primeiro que eu achava fascinante um senhor de 80 anos, 78, na época ensinando embriologia, que era o início da vida. Ele ensinava com tanto carinho, o olhinho dele brilhava, assim, que
me encantou. Falei, é isso que eu quero. Então, eu me encantei primeiro pela obstetrícia para depois conhecer a ginecologia. Então, desde também do começo da faculdade que eu sempre falei de fazer obstetrícia. E aí Que você legal. você clinica os dois. Os dois. Quando você cursa a residência, é ginecologia e obstetrícia. Então, são as duas especialidades juntas. E hoje você atende nos dois. Nos dois. E como que é essa vida de obstetra, doutora? Bebê não tem hora, né? Né? Bebê não tem hora. Você pode programar, você pode agendar, mas ele fala, não, eu quero vir em outra hora, é o horário dele. É o horário dele, né? E hoje, atualmente, assim, só um pouquinho mais aí nessa parte, aqui entramos no bebê, né? Vamos Sim. atropelar um pouquinho aqui. Tem mais parto normal ou cesárea? Como que tá a procura aí, a decisão, a escolha, né, das então, mães? assim, dos hoje, pais? pela lei, né, tem os itens, né, que a gestante pode optar, né, a gestante que já está de 39 semanas em franco trabalho de parto, ela pode optar pela via de parto. Então, assim, mas tem esses pormenores. Tem que estar com as 39 semanas, tem que estar em trabalho de parto, ela pode optar. Então, como tem hoje a opção, elas acabam optando pela cesárea. Ah, entendi. A gente ainda acaba tendo, infelizmente, pela sobrecarga de serviço, uma carência um pouco maior na parte da obstetrícia de explicar para essa paciente o que é o trabalho de parto. Então, Porque demanda elas acabam tempo, optando. né? Não, Demanda- é uma bola de neve. Porque A gente acaba a esse mérito, acaba cesárea, sendo uma bola de neve. você tem um preparo ali, mas é uma cirurgia muito rápida, né? Mas é uma cirurgia grande. É uma cirurgia grande, sem dúvida. Grande, bem, assim, é uma laparotomia que a gente fala. Você vai fazer a cirurgia, são várias camadas. É a mesma, vamos pensar assim, uma apendicite, uma apendicectomia que você vai fazer, uma laparotomia para uma úlcera de estômago, as mesmas camadas que você passa para esse tipo de cirurgia é para fazer uma cesárea também. Sim. É que como vem com o bônus Do bebê, do nascimento, né? Do né? Então nascimento. toda essa parte traumática da cirurgia, o nosso cérebro acaba esquecendo. Mas é uma cirurgia Mas de grande porte. comparando ela com o parto normal, com o parto natural, é mais rápido, né? Porque o parto natural, sim. você tem Não, que com esperar certeza. acontecer o tempo parto, do né? parto, né? A cesárea, em menos de uma hora você faz o parto. Já demanda muito mais tempo que isso. Então, hoje em dia, o parto normal, como se dizia, não é tão mais frequente, né? Não, São alguns- salvos os casos em que elas realmente optam pelo parto normal. Tem algumas, acho que hoje em dia tem alguns hospitais mais especializados nisso, ou tem mas muito trabalho a gente em percebe uma de parto em diferença também casa dessas também. pacientes que já vêm preparadas para isso, né? Desde o começo da concepção, ela já vem vem com se esse preparando. amadurecimento. Então, a cesárea acaba sendo mais uma opção maior. Vamos voltar um pouquinho lá Vamos na voltar faculdade? pro Outubro Rosa. Pro Outubro Rosa, né? A gente passeou um pouquinho aí. Então, você se formou, fez a residência, né? E Me formei voltou em para Barra? 2012, aí eu terminei a minha residência em 2016, logo em seguida eu voltei para Barra. Eu fiquei um tempo atendendo nos postos de saúde de Igaraçu, que eu cheguei a fazer o concurso público. Aí eu comecei a fazer plantão na Santa Casa de Jaú, plantão aqui no Hospital da Barra, começou a ficar bem tumultuada a questão dos plantões, então acabou ficando sobrecarregado e eu acabei saindo dos postos de saúde. E aí eu abri meu consultório, hoje eu fico no consultório, no plantão aqui no Hospital São José e na Santa Casa de Jaú. Ah, tá. E qual foi essa opção de voltar para Barra? A necessidade de profissional na área. De profissional na área. Que tava... Não foi. Não pesou o lado familiar. A minha ideia sempre foi. Eu nunca pensei em ir para além. A minha ideia sempre foi fazer a faculdade e voltar. Então, assim, sim, é a questão familiar, mas juntou muito a necessidade da cidade mesmo, de ter mais um profissional na área. Entendi. E faz Então, quantos juntou anos tudo. que você está aqui de volta? Não 2016. 2016? 16. Sete anos. 7 anos esse ano. aqui. Em abril fez 7 anos que eu voltei. Preciso te fazer uma visita, que eu voltei para Barra Vamos lá. recentemente. Vamos lá. E a gente falando de Outubro Rosa, né? A gente fala de prevenção. Isso. Né? E como que está atualmente essa questão de prevenção? Como que está chegando a situação das mulheres no consultório? Como que está esse cenário hoje, doutor? Graças a Deus, hoje as mulheres começaram a entender a importância da prevenção. Logicamente, a gente ainda tem muito preconceito no assunto, né? As pacientes têm muito receio, algumas delas, principalmente as pacientes de mais idade. Então, não são todas que ainda têm esse hábito de ter a prevenção, mas as adolescentes, as pacientes jovens, elas estão procurando mais. Tem mais consciência. Tem mais consciência. Inclusive, as redes sociais ajudam muito nessa parte, internet, quando, né, as pessoas
fazem um uso saudável da internet, acaba sendo muito bom porque elas vão atrás, elas buscam. Então, está sendo uma procura muito boa. Legal. E essa questão, né, do autocuidado, né? Tem até o slogan, né, do Se Toque. Isso. Né? Essa questão do se tocar também, né? É uma questão bem íntima da mulher, Isso. né? Ela é para a saúde, mas ela é uma questão de relação da mulher com o seu próprio corpo, Exatamente. com a sua intimidade. E as mulheres, elas têm o costume de se tocar, de procurar, assim, se conhecer? Aí é menos ainda do que as mulheres que já procuram o atendimento. A maioria das pacientes que procuram atendimento, às vezes, nunca fizeram um autoexame. Hoje em dia, o autoexame ele não é tão difundido e tão preconizado que nem era antigamente, justamente por conta da prevenção estar mais difundida. Então, assim, ao invés de só se tocar em casa, é preferível que a mulher realmente nunca tenha feito um autoexame, mas que procure um ginecologista regularmente, do que fazer o autoexame apenas e não procurar o médico. Achar que já está tudo bem, Exato. né? Porque assim, o autoexame sozinho, ele é muito pouco para poder fazer algum diagnóstico, mesmo porque os tumores só são palpáveis acima de 3 centímetros. Então, tumores menores que 3 centímetros, a mulher às vezes não vai conseguir palpar. E para um tumor de mama chegar a 3 centímetros, às vezes ele está muito avançado. Já tá avançado. Então, tudo bem, faz o autoexame, mas não no sentido de sentir algum nódulo. O que a gente sempre fala para as pacientes quando vão se autoexaminar, né? Se olhar. Simetria das mamas. Então, a gente sabe que nem todo mundo, né? A gente não é simétrico, mas assim, uma assimetria, uma diferença muito grotesca, muito diferente mesmo entre uma mama e outra. O que você já estava acostumada a ver, né? Isso. Diferença de coloração. Então, uma mama com uma região mais avermelhada, a pele mais grossa, com aspecto de casca de laranja. Às vezes pode acontecer do mamilo inverter, então ele vai para dentro. Ou a saída de alguma secreção pelo mamilo. Então, não só sentir o nódulo, porque às vezes o nódulo não é palpável mesmo. Mas se a paciente perceber qualquer um desses sinais na mama, inclusive não é só no exame estático, é levantar os braços. Se a paciente levanta os braços e baixa, percebe alguma diferença de uma mama para outra, é mais um sinal para procurar o atendimento médico. Então, o autoexame vai muito além do toque. E dor? Dificilmente tem dor. Não tem dor? Dificilmente tem É dor. silencioso mesmo. Para o câncer chegar num estágio da dor, é porque ele já está no estágio mais avançado também. Então, é uma doença silenciosa. Não só o autoexame, a gente tem que ver a prevenção, porque muitos deles são detectados na prevenção. O autoexame, se recomenda-se que faça todo mês. Não tem uma via de regra. Não tá? tem. Mesmo porque muitos fatores podem interferir no aspecto da mama e acabar até confundindo a paciente. Períodos menstruais. Não se faz o autoexame em períodos menstruais. Porque tem uma retenção de líquido maior, a mama fica mais dolorida, inchada. às vezes as glândulas ficam mais inflamadas e mais palpáveis. Então, a paciente que é leiga, ela vai palpar, vai sentir uma glândula, já vai achar que é um vai câncer. achar que tem alguma coisa. Então, assim, é preferível não fazer com frequência o autoexame, mas procurar o ginecologista anualmente, do que fazer um autoexame todo mês e deixar passar uma prevenção. E esse espaço de um ano não é muito? Num ano, não poderia ter sido, talvez, detectado alguma coisa mais precoce? Não, tudo vai de casos em casos, né? Então, assim, uma prevenção para uma paciente que não tem os fatores de risco, que mais para frente eu vou falar, uma paciente sem queixa nenhuma vai fazer um exame anual. Antes de um ano, não tem necessidade de repetir essa mamografia. Tá? A mamografia, o ultrassom de mamas, ele tem um método de classificação que chama BIRADS, que vai do 0 ao 6. Então, o BIRAD 0 quer dizer que não deu para avaliar muita coisa nessa mama, vamos fazer um exame complementar. Então, se ela fez uma mamografia e deu BIRAD 0, a gente complementa com ultrassom. Se fez uma mamografia, deu BIRAD 0, ultrassom também deu inconclusivo, faz uma ressonância, assim, tem um escalonamento de exames para a gente fazer. Quando vem BIRADs 1 ou 2, quer dizer que é uma mama normal ou uma mama com achados benignos, que é o BIRADs 2. Então, assim, é um exame normal. O que achou ali está normal, não precisa se preocupar. Então, por estudos randomizados de décadas, viu-se que não tem necessidade de repetir antes de um ano quando se tem esses achados. Tá. Então, até BIRADs 2 a gente faz o acompanhamento anual. Quando a paciente apresenta um BIRADs 3, o que o BIRADs 3 significa? Tem um achado ali, normalmente é um nódulo ou um cisto espesso, mas normalmente é um nódulo, não chega a ser maligno,
mas que seria melhor repetir daqui 6 meses para acompanhar. Então, assim, 1 ano aí, nesses casos, já passa a ser um tempo muito longo. A gente repete em 6 meses. Aí tem o BIRADS 4, que é dividido em A, B e C, que são outras mais pormenores. Mas, assim, um BIRADS 4 significa o quê? Tem um achado aí, um nódulo aí, um cisto, enfim. Parece ser benigno, porém, só com o exame de imagem não dá para dizer. Vamos associar uma biópsia. Entendi. Então, aí, junto com o exame de imagem, você faz a biópsia. O BIRADS 5 já é câncer. Se você tem um BIRADS 5 na sua ultrassom, na sua mamografia, mesmo se não tem biópsia, não tem nada, já é câncer. definitivo. Então, aí a gente vai estadiar, encaminha, no caso, a nossa referência que é Amaral Carvalho, né? Então, encaminha para Amaral, já faz todo o estadiamento, aí faz biópsia para saber que tipo celular que é, mas assim, câncer já é. Entendi. E o BIRADS 6, ele só é utilizado para pacientes que já trataram câncer, que é um status pós-cirúrgico, pós-tratamento, então ela é BIRADS 6. Então, o mais importante para nós aqui, quando pede um exame, é o que vai do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Aí a anteninha tem que ficar em pé da partir do 3. 3 tá tranquilo. Tá tranquilo. No 3 só vai ainda mudar tá tranquilo. o intervalo que a gente vai fazer o acompanhamento. Do 4 para frente, pera lá, vamos complementar com outros exames. Já, do 5 aí a pessoa já perdeu o diagnóstico. sossego. E a questão da idade também. A idade é essa, mantém a mesma? 50 mudou? anos, 50 isso. Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, a gente começa a fazer a mamografia. Logicamente que se a paciente já tem uma queixa antes disso, já faz antes disso também. 50 anos. Eu Isso, achei- isso é o Ministério da Saúde, SUS, a gente tá falando. Isso. Mas Tem muitos não casos, não né? é o ideal. Não, assim, pelos estudos do SUS, é o que eles preconizam como ideal. Mas eu falo que a medicina, na teoria, a realidade é outra. Então, na realidade, tem tanta não gente é essa. nova, né, Cacá? Não, Então, na assim, realidade, se a gente uma leva em pessoa conta tem que começar com quantos bem anos? antes. Muito antes. A primeira consulta ginecológica, sempre que eu falo para as pacientes, qual que é o melhor momento de levar a menina ao ginecologista? Quando Menstruou. precisar. Menstruou? Vai. Ah, mas eu não sinto nada. Vai. Vai para as primeiras orientações. Né? E depois, tem que ir de ano em ano? Se não tem queixa nenhuma, se não tem vida sexual ativa, não tem necessidade de ir anualmente. Mas iniciou com a vida sexual, Aí tem que ser anualmente. aí você tem que ir anualmente. O Ministério da Saúde preconiza o Papa Nicolau a partir dos 25 anos. Particularmente, eu acho essa idade muito Avançada. muito tardia. Ainda mais hoje que a gente tem A as vida meninas com sexual vida sexual cada começa vez mais muito cedo. antes, né? Esse protocolo foi feito 30, 40 anos atrás. A realidade era outra. Hoje em dia, ainda se mantém, assim. se mantém. Olha. Hoje em dia, a gente tem meninas de 12 anos engravidando. Então, não posso esperar mais 13 anos para Não colher dá. o primeiro preventivo dela. verdade. E a questão também, né? Se está engravidando, é realmente que não está se prevenindo. Exatamente. Então, assim, começou com vida sexual ativa, é preventiva anualmente. É um exame que é rápido, é indolor, o resultado é rápido, fica pronto rápido. Indolor não é, Ele né? é desconfortável. Ele é desconfortável, tá bom. Porque tem que passar o espéculo, mas dor na coleta não Acho tem. que dói Não, quando é- cauteriza. Ou, na verdade, o quando- cotonetinho ali que... É porque fica tenso. Mas na é hora de rápido, colher, é mas muito super rápido. rápido. É muito um rápido. desconforto muito leve. E aí começa só no ano seguinte que vai ter que repetir, passa que você nem lembra Passa. mais. Não, é necessário. Ô, doutor, e falando ainda nessa faixa etária aí, né? De início, né? Das jovens, Uhum. né? Qual é a orientação, assim, para uma mãe que está com uma adolescente em casa, abordar esse assunto? A gente sabe, né? Que vai da educação, de cada da familiar ali, Uhum. do estilo do relacionamento, mas o que... Conversem com seus filhos. É. Porque os seus filhos vão entrar na internet e vão ter acesso Eles- a tudo que vocês não querem falar para eles. Eles já vão- estão buscando essa informação E aí muito eles não antes. vão vir decidir perguntar. Não vão. Eles não vão vir perguntar. Eles vão decidir o que eles acharem, Exato. né? E se você Como não certo. consegue abordar esse assunto com o seu filho, leve ao médico. Leve a menina ao ginecologista, leve o menino a um clínico geral, um urologista, mas leve a um profissional. Então, assim, em casa, falar sobre sexo é um tabu. Leve para o ginecologista, a menina. Leve o menino a um urologista, a um médico clínico geral, a um médico de confiança. Mas leve a um profissional informação. que vai poder passar essas informações para ele. Porque se você não conversar com seu filho, ele vai pegar essa informação de algum outro lugar. Vai. Porque sempre pega. E tem a Sempre questão pega. do contraceptivo e tudo, né? Tudo. Que essa questão, tudo. assim, a gente vê as jovens, né? Elas
uma amiga fala, indica o remédio, aí começa a tomar E uma coisa que ninguém percebe, assim, porque não é porque o anticoncepcional foi bom para você que vai ser bom para mim. As necessidades então, são diferentes. São pessoas diferentes. As pessoas têm peculiaridades, às vezes tem um fator de risco que nem a paciente sabe. Então, não é simplesmente tomar. Tem que procurar um acompanhamento médico. E tem ido muito adolescente lá? Muito. Muito, bastante, né? Bastante. Ô, Mirelle, e você, pela vivência que você tem no seu dia a dia, você acha que ainda os pais ainda têm essa resistência de conversar sobre sexualidade com os filhos, achando que isso vai ser um estímulo para eles iniciarem a vida sexual? Infelizmente, alguns têm. Mas eu percebo que esses adolescentes que têm essa resistência familiar, eles acabam procurando o médico. Então, assim, eles acabam, logicamente, que vão procurar o médico depois que já procurou o amigo, procurou a internet, mas eles acabam procurando. Então, tem uma boa parcela dos adolescentes que eles estão realmente preocupados. Então agora eu vou até te interromper um pouquinho, vou falar oi pro pessoal que está aqui assistindo a gente, que já tem perguntas, tá? Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, mandar um alô lá para Renata Fabiana, para Silvia Natal, a Maria Silvana, a Bel Naum, a Tia Rô, o Paulo Soares, boa noite meninas, um botão de rosa para cada uma de vocês, grande abraço. A Isabel Naum falou, parabéns Mirelle, que Deus continue lhe abençoando. Obrigada. Quem mais está aqui, deixa eu ver. A Silvia Natal, a hora que eu falei, acho que do prevenir é um ato de amor, cuide-se, né? A Silvia Natal falou que todos nós merecemos esse cuidado. A minha tia Zezé Saf tá aqui. Um beijo, tia, boa noite. Falou que eu e você estamos lindas, viu, Karina? Obrigada, tia. Todas as tias aqui. Graças a Deus, essa família nossa da audiência. O Claudécio Tonello, lá de Areiópolis, eu sempre esqueço onde ele é, mas ele tá aqui com a gente toda semana. O Belela, oi Belela, tudo bem? E o César Prando, parabéns, doutora Mirelle, Deus te abençoe e ilumine sempre. E a Rogerin, ela mandou uma pergunta interessante que eu achei, que ela falou assim, cuidado com os meninos também, porque eles também têm seios. Né? Eles também têm mamas e é muito pouco divulgado, porque tem câncer de mama em homem também, né? Tem, é muito pouco divulgado. E aí, eles também têm que ir. Onde que eles têm? É no ginecologista que eles têm que ir? Mastologista. Os homens têm tecido mamário, logicamente bem menos que as mulheres, mas eles possuem tecido mamário, tem glândula. Tem glândula. Em menor quantidade, mas tem. Então tem que ficar atento. E como é que é essa? Porque a mulher está falando do toque, o homem da prevenção anual. Como é que é do homem? Não tem uma prevenção específica para o homem. Tem que sentir alguma coisa diferente. Ver um formato. Mas os sintomas são os mesmos. Os mesmos. O tamanho diferente, a cor diferente, uma coisa mais inflamada. E aí, porque senão não tem uma prevenção ao câncer de mama masculino. É isso que eu quero dizer. Não tem mamografia para eles. Não tem uma mamografia. Porque não tem como pegar o tecido, né? Então, assim, essa prevenção anual que as mulheres fazem a partir dos 50 para o homem, para a mama, infelizmente não tem. Então, tem que estar sempre atento a qualquer alteração que tiver no corpo. Alteração, né? Se conhecer, né? Se conhecer. E qual a diferença do mastologista, né, e do ginecologista? O mastologista, ele é um ginecologista. Ele fez mais uma especialização para focar só na parte das mamas, na mastologia em si. Aí ele fez mais um ano de residência, mais uma especialização para fazer a mastologia. E hoje lá no seu consultório você faz o atendimento ginecológico, acompanha a gestante desde o comecinho? Desde o comecinho. Gestantes que eu dei uma diminuída por conta do horário mesmo. Sim. Tanto plantão fora que às vezes falta um pouco de tempo para dar assistência para elas aqui. Então hoje no meu consultório eu faço só o acompanhamento ginecológico. Outra pergunta interessante aqui, Mirelle. Hoje a minha filha de 10 anos me perguntou sobre menstruação. Como explicar para uma menina sobre a primeira menstruação? Como é que você apresenta essa menstruação antes que ela aconteça, na verdade? Porque a hora que sangrar ali, a menina vai falar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Então isso tem que ser conversado antes. Tem que abordar da forma mais natural possível. Tem que explicar, olha filha, isso é normal. Toda menina, quando começa a crescer,
vai ter mudança no corpo, então vai chegar um momento em que você vai ter esse sangramento, dura alguns dias, pode ser que você tenha uma cólica junto, que vai doer a barriga, mas aí a mãe dá remédio. Porque eu acho que a hora que E acontece... quando acontecer, fala pra mamãe. Então tem que ser muito aberto e muito natural. Precisa ter, né? Pra não ir buscar fora, Isso. né? E a hora que acontece a primeira menstruação, já teve outros sinais no corpo dela. Com certeza. Então ela já viu que o seio dela já começou a aflorar certeza. ali, já começou, a cintura dela Os já pelos começou a começam aparecer, os pelos. Então, assim, o seio, a mama em si, é uma das últimas coisas que realmente aparece. É mais a pelificação. Então, ela é... Então, a mãe eu tem acho que ficar atenta a todos esses sinais. E a hora que começar a aparecer, já ir explicando para Sim. ela Sim. que isso aí vai fazer parte Explicar da... o que é o absorvente, como vai... Porque às vezes essa menina tá na escola quando isso acontece. É. Normalmente ela não tá em casa. E tem alguma idade, assim, teve alguma mudança de idade? Tá cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Eu Tá cada menstruei vez com mais 10 cedo. anos. Eu achei bem cedo, assim. A gente fala que o normal é ali dos 9 Aham. aos 16. É uma Essa faixa bem faixa. abrangente, mas muito antes disso é uma puberdade precoce e depois disso é uma puberdade tardia, mas é uma faixa muito ampla. Leva-se muito em conta o histórico familiar, como que é a genética. Sim, então, assim, é. se a mãe menstruou cedo, É, a gente irmã ouve, né? menstruou A sua avó cedo, menstruou tal, segue- sua mãe, então acho tende que a você seguir já um vai- padrãozinho. Ai. Tem E a que questão de absorvente, né? De explicar tudo para, mas a questão de absorvente para interno, assim, né? Realmente tem aquela coisa de atrapalhar da mulher que é virgem, né? Tô trazendo assuntos assim. Não tem essa profundidade, né, doutora? Não, e assim, mas a é uma verdade- coisa da mãe, de repente, não pode, não sabe não. orientar. Você ainda é virgem, não use não absorvente usa. interno. É. Eu acho que a virgindade é muito mais uma questão cultural do que uma coisa. Não é um absorvente interno que vai tirar a virgindade da menina. A virgindade é muito mais o que está aqui na cabeça, o que ela sente aqui dentro, do que um absorvente interno. Então, isso daí é muito mais tabu. Olha, mais perguntas aqui. As pessoas também estão acompanhando a gente pelo YouTube, tá? A gente tá online, Tô vendo tanto no aqui. Facebook como no YouTube. Mandar um beijo pro Gil. Tá com a gente também. A Camila Santos tá te mandando os parabéns para você e para todos os médicos, né, pelo Obrigada, dia de cara. hoje. E a Débora. Débora, que bom te ver por aqui. A Débora era a primeira parceira aqui do podcast. Nós oi, começamos Débora. juntos. Tamo e aqui, agora a Karina assumiu devido aos Vem aqui compromissos. visitar a gente. Isso. Não, qualquer dia nós vamos fazer um podcast com a Débora, porque ela também tem trio. história pra caramba pra contar. E ela disse, mas eu não sei se a gente já falou isso, talvez especificamente o que ela está perguntando, não. Ela falou, cheguei meio atrasada, não sei se a doutora já falou sobre isso, mas qual é a idade indicada para uma mulher fazer o seu primeiro exame de toque no seio? Não tem uma idade específica. Não tem. O autoexame de mama, muito jovem ali, adolescente, dificilmente não tem necessidade, porque está naquela parte da formação, né? O que a gente preconiza para as pacientes? A partir ali dos seus 30, 25, ou se tiver algum sintoma, né? Já percebeu alguma alteração nas mamas, se examine. Tá? Isso aí tem que ser de praxe. Agora, não tem uma idade limite ali para você começar a fazer o autoexame. Pode ser feito a partir do momento que a mulher sentir necessidade. Ô Mirelle, há relatos de câncer de mama em pessoas mais jovens? Ah, Que idade? olha, Porque antes era mais na época- mulher madura, assim, Isso. que acontecia na isso. época que eu estava fazendo a minha residência, tinha uma aluna do 5º ano de medicina que ela teve. Então, ela estava com 23 anos, né? É cedo. Então, assim, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais casos de pessoas jovens, de mulheres cada vez mais jovens tendo câncer de mama. Eu tenho histórico na minha família de vários parentes, várias tias, primas com câncer de mama. Tudo na mesma faixa etária ali, com 30, 35, não passa assim dos 50. Então, assim, a gente tem um histórico genético na família do câncer de mama. Pacientes jovens que descobrem o câncer cada vez mais jovens, se fizer a investigação genética, vai ter a mutação. Então, assim, o que foge da regra, você pode investigar que vai ter uma causa mais específica. É real aquele negócio de que pula uma geração? Não, né? não tem muito, não é regra isso aí também. Tipo assim, minha mãe teve, eu não vou ter, mas minha filha já corre risco. Não tem, né? Não tem. Na minha família, por exemplo, eu tenho um histórico com minha avó, tias
e primas. Então, assim, não pula. Ainda mais se tem a alteração genética, a família, o lado feminino carrega essa alteração. Então, assim, que foi aquela época que a Angelina Jolie fez que foi... Já fez a mastectomia fez a dela. fez esteré. Porque ela tinha ela alteração. foi exagerada nessa? Não. Ela fez o rastreio genético dela e ela tinha alteração nos dois, BRCA1, BRCA2, então ela tinha de 80% a 90% de chance de ter câncer de mama e ovário. Então ela tirou. Certa ela. E esse exame é um exame acessível às pessoas? Infelizmente, ou é ele o padrão exame... Angelina Jolie? Não, ele não é assim. O SUS não cobre esse rastreio. Ele é um exame caro. Eu não sei falar agora em valores, mas assim, não é um caro inacessível. Para quem tem histórico familiar de 2 gerações ou mais já de histórico de câncer de mama, útero ou ovário, né, porque é a tríade, né, são os tumores que são dependentes de estrogênio. Então, câncer de parte ginecológica feminina, mama, útero e ovário, a gente pensa nessa síndrome de genética, né? Então, tem indicação de fazer o rastreio. E eu não vou saber dizer agora se nesses casos onde tem histórico familiar, se o SUS já cobre o rastreio. Eu acredito que sim. Preciso até me atualizar para saber. Mas não é um caro que é totalmente inacessível. E esse rastreio, ele é feito como? Assim, é só de um exame laboratorial. Lembrança? Histórico. Histórico familiar. Mesmo, Histórico mesmo, isso. Não tem nada assim de... É buscar informação mesmo. Não, é buscar informação familiar. Uhum. Minha avó teve, minha tia teve, minha bisavó teve, então tem histórico familiar, vamos fazer o rastreio. E aí pega essas informações e apresenta na... Isso. Você vai... esse BRCA1 é feito com um rastreio genético. Então, é outro especialista, o mastologista ou o ginecólogo, ele encaminha para um médico geneticista. Tá. E aí você faz o rastreio. E essa questão genética, é genética mesmo? Por exemplo, porque eu sei que a genética causa o câncer. Isso. Hormônios podem causar o câncer. O que mais causa o câncer de mama? O câncer é uma doença multifatorial. Nossa, é um negócio... Eu fujo até do câncer de mama. O câncer em si, ele é uma doença multifatorial. Então, assim, tem pacientes que não têm histórico familiar nenhum e desenvolve câncer de mama. Começou ali. Pode ser que abriu a linhagem dele. A alteração genética começar ali? Pode. Mas, realmente, obesidade, sedentarismo, tabagismo, bebida alcoólica... a menstruação muito cedo ou a menopausa muito tardia, então é um longo período de exposição da mulher ao estrogênio. Tudo isso são fatores de risco para desenvolver o câncer de mama, tá? Pacientes que não amamentam, né, tiveram neném, mas não amamentaram, não é que vai ter, é um risco maior. Pacientes que engravidam depois dos 30, então tem um risco maior de desenvolver. Então, são vários fatores. Nossa, interessante. Quer dizer, a mulher não tem um minuto de sossego, gente. Muita coisa aí que eu até nem sabia. Muita coisinha. E essa questão também, né, que a gente até trouxe já alguns profissionais aqui falando sobre isso, da questão emocional, né? De, assim, alguma dor, alguma decepção, né? Com essa questão maternal, né? Tem a ver, né? Com a ciência? Tem. Hoje em dia tem mais estudos falando a respeito, mas o câncer é uma doença muito somática também, né? Então, a gente acaba somatizando muita coisa e cada um manifesta de uma maneira. Então, percebe-se que a parte emocional tem muita relação. E falando do estrogênio, de hormônios, assim, acho que a gente pode entrar um pouquinho aqui, Má, nessa parte de complementação, né? Deixa eu copiar. Reposição hormonal, fugiu a palavra aqui. Como é feito? É só na menopausa? Precisa ser feito antes? A reposição hormonal é pós-menopausa e ela é sempre individualizada para cada paciente. Então, não é toda mulher na menopausa que vai precisar fazer a reposição hormonal. Para saber isso, é só Mas isso é a reposição hormonal. Agora, vem cá. Uma adolescente que chega no teu consultório... porque antigamente, a gente... Pelo menos eu falo pela geração da minha mãe. Quando ela me levou ao médico. O anticoncepcional que era dado para adolescente era para ser contraceptivo. Isso. Hoje em dia não é só para essa. Hoje em dia médicos receitam o anticoncepcional
para um ovário policístico. Isso. São vários fatores. Não necessariamente tua filha vai tomar um anticoncepcional porque ela já está tendo relações sexuais. Assim, todo anticoncepcional, o nome já fala, ele é anticoncepção. Então, todos eles vão ter essa função contraceptiva. Sim, tem essa função, mas não necessariamente... Porque muitas pacientes perguntam, mas também vai proteger? Todos os anticoncepcionais são contraceptivos. Então, todos eles vão tomando do jeito certinho, vão prevenir. Mas o benefício que vai trazer para a garota não necessariamente é esse. Hoje a gente tem uma gama tão grande de anticoncepcionais diferentes, combinações hormonais de estrogênio e tipos de progesterona diferentes, que tem muita opção de anticoncepcional no mercado. Muita. E a gente tem uma combinação que vai ter mais efeito na síndrome dos ovários policísticos, que vai ter um efeito mais dermatológico, diminuindo acne, diminuindo oleosidade. Tem outro tipo de anticoncepcional que já vai ter um efeito mais diurético, diminui um pouquinho o inchaço. Tem outros anticoncepcionais que são exclusivos para... Não exclusivos, mas a gente dá preferência em utilizar eles para as pacientes que estão amamentando ou para as pacientes que estão ali na faixa dos 40 anos, que estão com aquela irregularidade menstrual. Então, são tipos diferentes. Tem uma vasta gama. Então, tem para todas as idades, para todas as queixas, a gente consegue adequar um anticoncepcional específico. E qual é o método contraceptivo que as meninas mais estão, que os médicos mais estão indicando hoje? É claro, camisinha tem que usar. A camisinha nem é mais contraceptivo, ele é DST, IST, né? De mudou IST. Então, assim, além de ser um método contraceptivo, ela vai ser preventivo. Sim, sem sombra de dúvida. É indispensável, né? Indispensável. Hoje Agora, em dia, quais são os que mais estão sendo usados? Tá tendo uma procura muito grande de DIU. De DIU? DIU no consultório, principalmente por jovens. É isso que eu ia falar, inclusive independente da idade? Independente da idade. E tem recomendação? Tem? Então, até um tempo atrás, a gente contraindicava-se o uso do DIU para pacientes que nunca tiveram filho. Hoje em dia, essas contraindicações caíram por terra. A gente só vê realmente o tamanho do útero dessa adolescente, se ele vai comportar esse DIU, né? Mas no último congresso, não desse ano, do ano passado, que eu acabei indo, ele tinha até uma palestra falando isso, o uso de dispositivo intrauterino para pacientes adolescentes que já iniciaram com vida sexual, porque elas esquecem de tomar o anticoncepcional, elas tomam de maneira errada, então é preferível colocar um DIU, pode ser o de cobre, pode ser a Mirena, o de cobre o SUS fornece, e os dois têm a mesma eficácia, cobre e Mirena. Então, assim, é preferível colocar um DIU nessa menina que já tem vida sexual ativa, do que ela usar um anticoncepcional de forma errada, e correr o risco não só de engravidar, porque a gravidez acaba não sendo doença, mas tomar errado o anticoncepcional, o que a gente percebe? As meninas, elas, por medo de engravidar, tá tomando errado, tomam muita pílula no dia seguinte. E esse é o perigo. Nossa, isso é uma bomba, é o uso né, indiscriminado da pílula do dia seguinte. Então, para tirar para diminuir esse risco, opta-se então pelo DIU. Então, tem muito adolescente querendo passar a colocar o DIU. E essa questão, assim, da pílula do dia seguinte, eu estava lendo outro dia, é muita... É uma concentração hormonal enorme de levonorgestrel, né? Para induzir ali a menstruação. Se você fez uso da pílula do dia seguinte, hoje, o ideal é que você só reutilize ela dali 6 meses. Nossa, é muito forte. E não é isso que acontece, né? Eu já tive pacientes que tomavam todo mês. Todo mês. O risco e isso acontece o quê no organismo risco da mulher? Elevadíssimo de trombose. Olha. Elevadíssimo para trombose. Independente da idade também. Independente da idade. Trombose era uma coisa que não se falava muito antes, mas agora, depois do Covid, foi um assunto que veio muito à tona. Sim. E ela realmente sempre existiu ou ela foi aflorada mais agora com a situação do Covid? Sempre existiu, mas é que agora a gente começou a fazer uma correlação maior dos efeitos colaterais, a trombose como um efeito colateral de alguma outra doença. Mas e as pessoas têm medo de tomar um anticoncepcional agora por causa da trombose? Tem. Aí tem a opção... Porque hoje em dia tem um chip também que é tudo hormônio. É tudo hormônio. Tudo vai liberar de algum jeito. É tudo hormônio. O que aumenta o risco para trombose é o estrogênio, que tem na pílula. Mas, assim, o risco de... A mulher, por si só, já tem um risco elevado para a trombose, mesmo que não tome anticoncepcional nenhum, porque a mulher produz o estrogênio. Então, assim, por si só, a mulher já tem um risco maior para a trombose que o homem. Ah, anticoncepcional aumenta o risco para trombose. Sim. Se a mulher tem um risco de 4 para 1 para desenvolver uma trombose, o anticoncepcional sobe esse risco para 12. Olha. A gravidez sobe para 60.
Nossa. Então, assim, gravidez aumenta muito muito, mais né? o risco para trombose do que o uso do anticoncepcional. Porque quando você está grávida, você tem uma Sim. maior produção. Agora me fala, por que um hormônio que o próprio organismo produz é tão maléfico assim? Porque, gente, eu não vejo benefício nenhum desse estrogênio. Muito! Não, assim, Muito. o O benefício de estrogênio- bem-estar. O Mas assim, estrogênio, ele previne causa doença- trombose, ele Não, causa ele câncer. previne ele- doença cardíaca, ele previne muita coisa, osteoporose, memória. Então, ele é muito bom. Ele é ruim quando começa a faltar. E aí entra na E entra na reposição, Mas, menopausa, né? mas Na ele, menopausa, ele né? em excesso também. Sim, mas o excesso do estrogênio que a gente fala aqui é um excesso... Bem alto, assim. Bem alto. Não é A gente precisa do estrogênio, Precisa né? do estrogênio. Mesmo depois que entra na menopausa, a gente não bloqueia 100%. Não existe. Você continua produzindo, Mas você produz. mas uma quantidade menor. Fala um pouquinho dos hormônios, então. Conta, assim, o nome, o que ele faz pra gente de bom. Ah, É Só os muita básicos, coisa, né? assim. Os mais, assim, que a gente fala, é o né? estrogênio, progesterona, Aham. né? Que é os que vêm na pílula. E depois lá tem o LH e o FSH, que são os que coordenam a nossa ovulação. Mas Tá. é um processo bem complexo, o processo ovulatório. É bem... Ai, falando em ovulação, eu lembrei de perguntar sobre... Não tá aqui, né? Mas gravidez, né? Essa questão de ovulação. Porque eu lembro que eu tava, na época, tentando engravidar. Uhum. Eu tenho um filho de 12 anos e aí eu fiz aquela ultrassom seriada. Primeira coisa que eu fiz. E aí deu certinho, sabe? Você consegue ver os folículos ali no... Viu assim, já tava nos no óvulos. dia que tava o óvulo Maturando, já isso. indo pro ovário, assim. Aham. Aí engravidei. Então, acho Pegou que... bem no período fértil. Pegou bem certinho. Então, muita gente também, né, deve procurar, né, Deve. pra engravidar e tal. Não sei se a gente Procuram entra bem. nesse assunto ou não, mas tudo bem, É outro lembrei assunto disso que é bem agora. complexo. Nossa, Diz a lenda que meu filho foi gerado por uma azitromicina. Sim. É mito. É mito isso. Anticoncepcional para cortar O efeito. antibiótico corta o efeito? Não. Porque, gente, eu tomava Então, regularmente. eu acho que você esqueceu de tomar, Marcinha. regularmente e de repente aconteceu. Anticoncepcional de uso habitual nosso não corta efeito Não de corta. anticoncepcional. Medicações que cortam efeito de anticoncepcional é medicação, por exemplo, para tratamento de tuberculose, antirretroviral para tratamento de HIV, quimioterápico, mas Não, porque se fosse assim, gente, ninguém mais ia tratar uma dor de garganta. O que corta efeito de anticoncepcional é a tomada irregular. E o irregular que eu digo não é esquecer um dia, é mudar o horário. Ah, é um mudar o dia, horário? um dia Você tomar pode de tomar manhã, todo dia, outro mas- dia tomar na hora do almoço, um dia será tomar à que foi noite, já não tá sempre, não tá Tem tendo que tomar eficácia tudo. correta. Gente, eu já acho que Ele tive tem muita que sorte. ser regularzinho no horário. É. Então, e de manhã, não é? Melhor ou não? O Tanto melhor faz. horário para tomar o anticoncepcional é o horário que você vai lembrar. Então, tá. assim, se você acorda sempre no mesmo horário, é o que eu falo para os pacientes. Eu acordo sempre 7 horas da manhã, então Então toma já toma. sempre 7 da manhã. Eu sempre almoço meio-dia, então toma Mas meio-dia. desde que seja no desde mesmo que seja horário, no mesmo meninas. horário. No Senão mesmo aí, horário, ó, gente. no meu caso vem um loirinho de olho azul, tá? Mais que 4 a 6 horas de intervalo já começou a Já decair. começa, né, correr risco. É. E a gente voltando um pouquinho no DIU, né? Tem muita gente que reclama de dor, de sangramento. Isso é de cada mulher? É de do cada tipo. tipo. São do 2 do tipos de DIU. Eles dão... Tudo tem efeito colateral. Então, assim, É um corpo para estranho todo dentro. ônus tem um bônus, né? Para todo bônus tem um ônus. Qual que é o melhor? Depende da paciente. Então, a gente tem 2 tipos. O DIU hormonal, que é o de progesterona. Ele normalmente diminui muito a menstruação, chega até a bloquear. Em algumas pacientes não menstrua nada, mas ele pode dar escape. Escape é o quê? Explica pra Sangramento gente. irregular. Aham. Do nada, sangrar. Pode ser um sangramento pequeno, um escape pequeno, ou pode ser um sangramento que você fica 10, 15 dias sangrando. Tem como prever isso? Não. Cada Então, um é cada um. tá lá normal, de repente. De repente começa a sangra. sangrar. E não tem aviso prévio, sangra. O DIU de cobre não vai bloquear a sua menstruação, você continua menstruando normalmente, porém, como ele causa um processo inflamatório ali dentro do seu útero, ele pode aumentar o fluxo da menstruação, aumentar a quantidade de dias que você menstrua e, consequentemente, aumentar a cólica. Então, assim, o melhor método vai ser individualizado para aquela mulher. Entendi. E a questão do câncer no ovário do útero? A gente falou da mama, tudo, né? Que a gente está falando de fluxo, de dores, né? Como que é identificado? O fluxo da menstruação Não tem muda? relação. Não tem Não. relação? Câncer de útero e ovário, infelizmente, não tem uma prevenção, igual é o de mama. Mas é que depois dos 40 começa a fazer ultrassom anual. Ele é a prevenção? Não é. Ele A não gente- pega? Assim,
não é um exame preventivo para câncer de ovário. Ele só vai detectar tá? se tem ou não. Se tem ou não. Ele não vai ver com antecedência nada. Então, assim, a gente faz por ser rotina, mas infelizmente para útero e para ovário não tem assim algo específico para se fazer antes, né, para prevenir aparecimento, ou para detectar E no qual é início. a causa principal desse tipo de câncer? Normalmente é fator genético, os mesmos. Os mesmos. Os mesmos, genética, ambiental, então... E junta qual é um tudo. primeiro sinal de alerta? Porque assim, da mama é um caroço. E do ovário, por exemplo, qual seria um sinal de alerta? Nenhum? Não tem. Não tem. Menstruação, falta dela? Não tem. O carcinoma de endométrio, que é aquela camadinha do útero que descama, que é onde vem a menstruação. O Que é endometriose? Não, Não. ele é adenocarcinoma de endométrio. Ele é muito mais comum em mulheres pós-menopausa. Então, ele sim tem um sinal que já te deixa alerta. Você volta a menstruar. Não regular, você volta a sangrar, tá? Ah, faz 10 anos que eu tô na menopausa, eu comecei a sangrar. Opa, então vamos pro ginecologista. Aí faz um exame de ultrassom e aí ele vai avaliar como que tá o endométrio. Então, normalmente vai estar espessado, vai ter várias outras características, não só o espessamento, mas várias outras características que levam a crer. Então, nesse caso, a gente faz uma esteroscopia para fazer a biópsia da E região. a falta da menstruação? É sinal que não seja menopausa? Porque, não, eu sou muito nova, eu ainda não estou em idade menopausa, mas eu não estou sangrando e eu não estou tomando nenhum remédio para não... Tem outros pra não fatores que menstruar. interferem na menstruação, na falta da menstruação também. Mas é um sinal de alerta para uma preocupação maior? Para uma doença maligna, não. Mas, assim, isso é um fator de alerta para a gente investigar outras questões. Então, assim, pacientes que treinam muito, um treino muito pesado, né, que tem uma baixa percentual de gordura no corpo, muita massa magra, acabam tendo uma menorreia secundária, a menorreia do atleta, que a gente fala. Então, para de menstruar secundário ao exercício físico. Pacientes que usaram a injeção trimestral de Depo-Provera, que parou, ela pode ficar até 1 ano sem menstruar, ainda com efeito, com a atrofia que a Depo-Provera faz no organismo. Síndrome dos ovários policísticos, pode ficar até 6 meses sem menstruar. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, essa irregularidade, alterações hormonais de cunho ginecológico, então alterações de FSH, LH, tudo isso interfere na menstruação. Meu Deus. É bem complexo. A mulher é um bicho de 7 cabeças, literalmente, né? E tem muita gente que também, que na hora que também vai se divertir, né? Namorar, sente dores. Isso é algum sinal, doutora? Então, Sim. como tudo, tem vários fatores. Desde a posição do útero, se ele é retrovertido, isso pode interferir. A lubrificação está diminuída, pode interferir. Uma questão que é pouco, assim, divulgada, mas que muitas mulheres têm, que é o vaginismo, que é a contração involuntária do canal vaginal. Inflamação pélvica pode dar dor. Então, tem vários outros fatores. Por isso que às vezes as pacientes mandam, eu tô com isso, o que pode ser? Gente, eu preciso examinar. Tem que examinar, né? Vai ter que ir no consultório, Não é que gente. eu quero que procurar a você doutora Vou ter que Andréa. passar pelo desconforto do exame ginecológico, não tem Mas jeito. é importante, Tem né? A coisa gente se que não dá, conhecer, tem ir que atrás, examinar buscar, mesmo. fazer todo o tratamento, né? De Precisa, rotina. porque é um leque de coisa e um sintoma pode abrir várias outras. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem essas questões, né? Tem as doenças, tem os riscos, né? Da nossa vida, que a gente vive a vida, né? A gente também tem muita tecnologia que pode ajudar. Então, fazer essa prevenção, realmente, ela é bem-vinda, né? Ela pode E falando em prevenção, evitar muita coisa, né? o melhor exame que se tem para fazer em prevenção, digo hoje, porque é o único exame que vai detectar câncer de colo de útero em estágio inicial, é o Papa É o Nicolau. Papa Nicolau. Então, assim, não existe um E é exame o mais que simples, substitua o Papa Nicolau. Mas eu fiz ultrassom. O ultrassom não vê o colo do útero. O que é o exame de Papa Nicolau, mulherada? Que você fala, mas por que tem que fazer? Papa Nicolau vai passar aquele bico de pato, ninguém gosta. Eu acho que é a parte menos ruim, é isso. Passa o bico de pato lá e vê o colinho do útero. O colo do útero, ele é a gente vê uma bolinha com um furinho no meio. O que a gente faz? Colhe secreção do fundo ali, põe na lâmina. Da borda de fora do colo do útero, põe na lâmina. E com a escovinha vai lá dentro e tira. E passa essa amostra. Essa amostra vai para o laboratório, vai para o microscópio e mostra o que tem ali. Então, assim, se tem infecção, vai aparecer. Se tem célula cancerígena, vai aparecer. Então, às vezes, você não tem lesão nenhuma ali. Mas Sim. tá, Mas já a tem célula tá célula lá. ali dentro.
E por que colhe desde lá de dentro? Porque a gente já pega desde lá do canal endocervical. Se tem alguma lesãozinha menorzinha lá dentro, já pega de lá. Já consegue Então, puxar. às vezes você tem uma lesão que é muito inicial, que você resolve com um procedimento simples. Você tira ali só aquele pedacinho, do que deixar evoluir, depois acabar perdendo útero, ovário. Eu já tive um caso na minha residência também, uma menina de 25 anos, com câncer de colo de útero que estava inoperável. Olha. Inoperável. Ela não fazia exames, não acompanhava. Não. Nova, né? Aí Jovem teve que também. fazer, né? tirar o útero todo. Não tinha Não como, tinha como inoperável. Não teve como. Foi Essa só- menina faleceu. Olha, Essa menina faleceu. Não, é não muito tinha triste. mais o que fazer. É muito sério, né, na Muito verdade. sério. É um exame tão simples, é muito rápido. É. Não, tem que fazer, Tem que gente. fazer, Tem que fazer. E tá aí, acessível, né? Tá Exatamente. acessível. Continuando nossos Ai, tem mais alôs aqui. bastante A recado. Cleusa Otobônica. Oi, Cleusa. O Gilson já falou oi. Já. A Clô tá por aqui também. Oi, A Clô. Roseli Servati Biliassi, a Simone de Souza. Oi, Vânia. Parabéns, meninas. A alimentação de hoje tem uma parte responsável de câncer? Tem, né? Uma alimentação muito industrial. Muito industrializado, comida muito ultraprocessada. Não entro nem na questão dos agrotóxicos em si, porque isso a gente sempre precisou utilizar na alimentação, mas é mais a questão do processado, dos hormônios, dos transgênicos. Então, assim, tudo isso tem a sua parcela, assim, na questão. Mas Tem, né? E a é uma alimentação coisa- saudável sempre vai ser o melhor, né? É. O Rodrigo Gonçalves também está por aqui, passando apenas para desejar bom programa e sucesso sempre. Abraços. Obrigada, Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Richard, está na hora do nosso intervalo? Mais 5 minutinhos? Então, eu tenho uma pergunta. Você tem, Mar? Não, pode fazer. Tá. É aqui, na questão da higiene, né? A higiene que a gente deve fazer. Tem aqueles, hoje em dia não, já tem tempo. Mas o sabonete que a gente compra, né? Que ele é próprio para Isso, para região a genital, região né? genital. O que você acha dele? A vagina feminina, ela é autolimpante, tá? Então, na teoria, basta água, tá? Obviamente, a maioria das mulheres não faz isso. Então, a gente pede, se não for usar um sabonete íntimo, sabonete neutro. Pronto. Mas nunca lavar lá dentro do canal vaginal. Que tem paciente que tem o hábito Chuveirinho, o famoso com chuveirinho. chuveirinho ou com o dedo limpar lá dentro do canal. Não, é só a parte externa. Só a parte externa mesmo. Ô, Mirelle, uma vez eu escutei alguém falando, eu não sei se isso é mito ou não, mas eu acho que é uma coisa legal para se esclarecer. Após a relação sexual, claro, tem que fazer, tem que tomar um banho e tal, mas existe o fato de esvaziar a bexiga Sim. após a relação sexual para Sim, evitar, pra evitar infecção de urina. infecção de urina? Tem isso mesmo? Tem isso. Então, acabou de namorar, vamos fazer xixi. Faz um xixizinho. Olha só que legal. Eu cheguei a pensar até que era... Esvazia a bexiga, faz uma duchinha externa ali, por conta de infecção mesmo. Porque no períneo a gente tem uma colônia de bactéria muito grande. E durante a relação acaba tendo transferência de bactéria de uma região para outra. Então a higienização logo após a relação sexual é importante para isso. Além dessa questão da urinária, né? Tem a questão da candidíase Sim, também, né? sim. Que vem também daí. Toda mulher tem a cândida. Ela faz parte do canal vaginal. Todo mundo tem. A É candidíase... uma proteção? Isso. Ele faz parte da flora mesmo. Qualquer coisa que desequilibra a flora vaginal, estresse, alimentação, roupa mais apertada, coisa que a gente nem faz. Mulher não passa estresse, mulher não come errado. Não, Roupa apertada a gente não, não, tem. roupa apertada também não uso. Então acaba aumentando a cândida, aí sim vira a candidíase. E essa questão assim de ir no banheiro público e sentar no banheiro para fazer xixi. Pega também alguma coisa? Porque, né, não pode. Não, assim, Muita gente senta, né? Mas a transmissão de doenças pelo contato do banheiro público é mínima. Logicamente, toda vez que for usar um banheiro público, a gente higieniza tudo, mas o contato, a transferência por esse tipo de contato é muito pequena. Olha Muito só. pequena. Sempre tive essa... Porque a pessoa teria que sentar ali. Não, é muito pequena mesmo. Não que não existe, mas é mínima. Toda e qualquer transmissão de qualquer IST, de qualquer... É mais por relação mesmo. O contato de banheiro íntimo é uma transmissão mínima. E essa questão também do tratamento, né, doutora? Se a mulher ela faz o tratamento, o parceiro também precisa fazer, né? Tem que fazer. E tem muito parceiro que não aceita, né? Muito. Eu peguei vários casos de sífilis na gestação, inclusive,
de pacientes tratadas que o parceiro não trata. Então aí nasce O que é machismo? Acha que vai... O nenê é nasce culpa com de- sífilis e a Olha. mãe continua com sífilis. Então o nenê tem que tomar 14 dias de penicilina, Oh, porque meu nasceu com a Deus. sífilis. E a mulher toma bacillus, mas o homem tem que tomar também. Tem que tomar, porque senão na próxima relação ele né, passar de novo. vai passar de novo. E aí Não eles tem sempre como são passar cheios de alguma achar coisa que, se você não tem. imagina, Então, se você tá passando é porque você sou tem. limpinho, imagina que eu tenho isso aí, sou limpinho. Onde você foi, né? Talvez aponte o dedo pra mulher. É, né? porque assim, dá pra saber quem foi primeiro, de quem Não. veio, né? Não, Não tem. dá pra saber. Já é, Não dá. né? Já Não tá, dá. já tá. Ainda mais que tem dois. janela imunológica, então saber certinho quem passou pra quem é difícil. Então, ó, vamos aproveitar, Richard, que daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo. Eu vou aproveitar já fazer o meu merchan aqui. Eu quero falar da loja Vanguarda Magazine, que hoje, gente, olha que eu adorei isso aqui. Cada vez que eu vou lá, Mirelle, eu fico com uma dificuldade de devolver as roupas, porque eu sempre gosto. Eu adorei essa blusa, toda no outubro rosa, cheia de coraçõezinhos, tão romântica, mas super confortável. E eu trouxe uma super novidade, porque você sabe, Cá, que a Vanguarda Magazine é uma loja que veste todas as idades. Mulheres, senhoras, crianças, homens, meninos, todos. E agora, eu fui lá hoje na loja e a Luciane ela deixou eu dar o spoiler de que tá chegando coach lá na Vanguarda. Olha. As meninas que adoram, né? Uma marca super, assim, eclética, tem de vários estilos e tal. E agora, a partir dos próximos dias, já vai ter coach lá na Vanguarda também. Para meninas e para meninos, tá? É para todo mundo. Então, a Vanguarda fica ali em frente à Igreja de Santo Antônio, na Rua Malha, número 10. Passem lá, tomem um cafezinho lá com a Luciene, com a Terezinha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar as coisas que estão lá na loja. E você tá toda linda hoje também. Hoje eu tô de Clotil de Modas, a Clô. Lá, minha vizinha, lá na Coab, tô toda... Clô, coloquei o branco, viu? Levei uma sacola pra casa, coloquei o branco pra parecer a fitinha. Obrigada. Fica lá na Alberto Simeonato, lá vizinha de casa. É uma loja, assim, de bastante novidade. Ela fez compra, chegou bastante coisa nova. Hoje endoidei lá. E agradeço, viu, Clô? Sempre aí à disposição para o melhor look aqui para a gente poder apresentar. É isso aí. O Alcides Obrigada. Ferreira da Rocha está aqui falando parabéns por tantas informações importantes. E a Tia Rô falou, excelente exposição, doutora Mirelle, parabéns, meninas. Richard, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente repor uma aguinha aqui na caneca, dar uma escapadinha até o banheiro e já a gente volta. Mas fiquem aí, tá, gente? A conversa ainda não acabou, não. Mandem perguntas que a gente está aqui Isso, esperando. tirem suas mandar. dúvidas que a Mirelle está à disposição. Isso aí. 89! LG Todos e Coberturas, fabricação própria e reformas em todos de lona e policarbonato, cortinas retráteis e com mola ou catraca, coberturas metálicas simples, termoacústicas fixas, retrátil e de sombreamento. LG Todos e Coberturas, atende Barra Bonita, Igaraçu do Tietê e toda a região. Orçamento sem compromisso, ligue 99193-7950 e fale com o Luiz. LG Todos e Coberturas, só quem fabrica tem o melhor preço e qualidade. A sua satisfação é o nosso compromisso. Primavera 89. Está precisando de uma moto para economizar? A Taiko Motos tem. Está precisando de uma moto para pegar aquela estrada e se aventurar por aí? A Taiko Motos tem também. Trabalhamos com financiamento, consórcio e opções nos cartões. Vá até a Taiko Motos e Barra Bonita e faça sua simulação. Honda, sua melhor escolha. Avenida Pedro Ometo, 1142. WhatsApp 996-349960. Tá ligado? Tá legal. 89. As mulheres estão na linha de frente na luta por direitos. No PSOL, as mulheres também têm protagonismo. Somos o partido de Marielle, da primeira indígena ministra do Brasil. As mulheres são maioria na bancada do PSOL no Congresso Nacional. Aqui na Alesp, as mulheres negras são maioria na nossa bancada. Mulheres e homens estão em igual número na direção do PSOL. Somos o partido do combate à violência machista, por mais direitos e pela autonomia sobre nossos corpos. Venha para o PSOL. Ouça 89 no seu smartphone. Baixe agora. Rádio 89 FM. Lino.
Tranquillo, ma che mi t'ha subito, Ma che? Depois che un amico confermou que a Quatec era a melhor internet, pronto, fui lá e assinei. Ma io non le disse, a Quatec è fibra ottica. É vero, é rápida, eu assisto tudo. É filme, série, o show, peço pizza, comida, remédio por delivery. Ma come foi a installazione? Ligeira e de graça, mas eu tô até trabalhando online. Ma o che stai mi fazendo na rua? Mas eu vim cortar os cabelos, caspita. Assine Quatec e tenha a melhor internet. Ligue 997-734593 ou acesse quatec.com.br. A rádio que mais cresce na audiência. 89 FM. Grande reinauguração Santa Luzia Home Design. Você é nosso convidado especial para conhecer o novo espaço projetado que vai te encantar. Reinauguração da Santa Luzia Home Design. É sábado, dia 21 de outubro, às 10 horas. Aquela sala de jantar dos sonhos. O sofá com design elegante super confortável. E aquele painel de sala ripado, então. Chego a perder o fôlego. Venha conferir. Rua 1º de Março, 533, no centro de Barra Bonita. Primavera 89. O restaurante Cachaçaria Dona Branca te convida para o Super Happy Hour, que acontece todos os dias das 5 às 7h30 da noite, inclusive domingos e feriados. Cardápio variado desde os pratos à la carte, porções, pizzas, tudo com 50% de desconto e mais. Chopp Amistel trincando por apenas R$ 5,99 e caipirinha de cachaça com limão em dobro nesse horário. Cachaçaria Dona Branca, ao lado do Cartódromo, em Barra Bonita. Você está na ZYD 868. 89. Rádio 89 FM. Barra Bonita, São Paulo. Uma emissora classe A. 89 FM. A rádio que mais cresce em audiência. A rádio que mais cresce em audiência. 89 FM. Voltamos. Viu como é rapidinho, gente? Aqui a gente faz tudo rapidinho pra gente não interromper o nosso bate-papo, porque tá interessante, né, Karina? Tá uma muito, delícia. muito Quanta informação as pessoas estão falando, ó. A Cida Botaro, informação muito importante. Parabéns, doutora Mirelle. A Isabel Naum voltou aqui e falou, adorando o programa, muitas informações, parabéns. Obrigada, obrigada a todos vocês que estão aqui nos ajudando a fazer esse podcast. Gente, tem dúvidas? Manda pergunta aqui, se não quiser que se identificar, manda aqui no WhatsApp, ó, vou passar o número do WhatsApp, 998175589. Se você preferir, manda no WhatsApp. A gente não revela o nome, mas a gente faz a pergunta com a maior descrição, porque eu acho que é um momento oportuno para tirar as dúvidas. Filhos adolescentes, sei lá, tá com dúvida aí sobre menopausa, sobre... A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, porque é um assunto vasto, né? É mais demorado, isso mesmo. A Karina... Ó, vou colocar aqui na tela o número do Zap que a Karina postou aqui, ó. 998175589, certinho. Ana Cristina, parabéns meninas, adorando o conteúdo. Obrigada. Gente, é o seguinte, eu vou aproveitar e mandar um beijo pra Cíntia lá da loja Richesse. Ela me mandou hoje uma informação, deixa eu pegar aqui no meu WhatsApp pra não falar besteira, mas tá com uma promoção da Hope lá agora. Peraí, Cíntia, vou falar certinho aqui. Vou tossir, gente, só licença. Aqui acontece de tudo. Olha só, é uma promoção da Hope que está acontecendo lá na loja da Richesse, que a cada R$250 em produtos Hope, você ganhará automaticamente uma calcinha exclusiva da marca para ressaltar ainda mais a sua beleza. Gente, produto de qualidade, lingerie, pijama para toda a família, criança, infantil, adulto, pijama família, aqueles todos combinando. Moda praia, as coisas da moda praia que a Cíntia tá trazendo, tá coisa mais linda. Biquínis, saídas de praia, hobbies, lingerie, sai cada coisa linda. E fora as roupas de cama, travesseiros, é uma loja deliciosa. Passa por lá, vai tomar um licor, gente, licor de limão siciliano. Ah, que delícia. Tô louca pra experimentar. Com aquele cheirinho da vatinha. Com aquele cheirinho da vatinha, exatamente. Adoro. Passa lá. Essa vatinha? Passa lá, tomar um licorzinho com a Cíntia, que eu tenho certeza que sempre vai ter alguma coisa lá que vocês vão adorar. E um beijo pro meu amigo Giliardi. Como que é? O Casão que sabe falar? Giliard. Ele gosta que fala. Lá da Infocel Barra Bonita, ele e o Adriano, que estão especialistas lá em manutenção de celulares, iPhone, computadores, enfim, os meninos sabem tudo. Recuperação de HD.
Você já tá entendido do assunto, hein? É isso aí. Lá na João Pessoa, ali pertinho da Padaria Barão, pertinho da loja Vanguarda também. É só passar por lá que eles têm acessórios originais. Hoje eu perguntei pra ele, Giliard, tem carregador original da Samsung? Porque o do meu filho partiu tudo fio, bem. Já fiquei no prejuízo, né? E ele falou, passa aqui que tem, sim. Se não tiver, ele é credenciado Samsung, chega no dia seguinte o material. Então, rapidez. Um beijo pro Giliard e pro Adriano também lá, que estão sempre nos dando suporte aqui e estão apoiando o nosso podcast. E aí, Cá, pra onde a gente vai agora? Agora a gente vai pro mundo fashion. Nossa, mas o que isso tem a ver com a medicina aqui? Não tô entendendo. Um pouco a ver assim com a minha história também, né? Porque a Mirelle também, ela entrou aí pro mundo fashion recentemente. Como que é? Conta pra gente. Tá com loja nova aqui na Barra. Eu e minha mãe, a gente decidiu se aventurar aí, nos aventurarmos aí nesse ramo. Minha mãe já teve, uns 25 anos atrás, uma loja de roupa, ela gostava muito, aí foi pra psicologia e tudo, e aí o que a gente percebia? A gente que é fora do padrão regular de numeração. Uma boa explicação. Que é um plus, né? Então a gente tinha uma certa dificuldade de encontrar, não assim que não tinha nada, mas não tinha muitas opções. Encontrava uma opção limitada de roupas. Às vezes tinha que comprar pela internet ou ir para fora da cidade, então quando encontrava, às vezes acabava levando a peça que tinha, no valor que tinha. Às vezes não era, às vezes era uma peça porque é grande, é uma peça mais senhora, eu falo né? Por mim, até então, na minha formatura, principalmente, foi uma dificuldade gigantesca de achar vestido de festa plus size, isso falando de 10 anos atrás, nem é tão longe assim. É recente. Então, pensando nisso, eu falei, gente, pra quê? Eu tive que mandar fazer todos. Então, pensando nessa carência, eu falei, por que não abrir uma loja, então? A gente começou, inclusive seu look, né? Inteirinho de satin rosé. Tá linda, de azul e branco. A nossa loja fica ali na 1º de março, esquina ali com a Caio Simões. É a loja da esquina mesmo, chama Satin Rosé. E a gente trabalha com a numeração do 40 até o 54. Inclusive, minha mãe tá chegando hoje de São Paulo carregada de peças novas. Então, amanhã, depois da manhã, é só passar. Acredito que no final de semana já vai estar tudo catalogado. Só aparecer lá. Muito bom. Convite, então foi essa história da sua mãe? A gente sentia uma certa dificuldade de encontrar, assim, do gosto, jovial. Às vezes encontrava coisa muito mais senhoril. Então, vamos tentar. E tá dando para conciliar tudo? Tá, a gente tem uma equipe muito boa, tem a Ariela, que é a moça que trabalha com a gente, ela é excelente, ela fica lá. Ariela, manda um oi pra gente. Ela é porreta. Legal, que legal. Pode não, pode falar. Você falou senhoril, né? Então vamos voltar agora para o mundo da medicina, voltando, pegando essa carona aí. Parte das senhoras agora, das menopausas. Interessante. Assim, não que sejamos senhoras, né? Quem já tá na menopausa, mas todo mundo vai saber o que é isso. Né? Como que é a menopausa na vida da mulher? A menopausa na vida da mulher é um misto de sintoma, de acontecimento. Eu falo que tem uma pequena parcela das mulheres que eu falo que são as sortudas, que não sentem nada, mas é a minoria, tá? Mas a maioria das pacientes passa por um turbilhão de coisas, assim. É uma oscilação de humor gigantesca, perde sono ou dorme demais, perde a disposição, diminui a libido, irritabilidade, choro, ressecamento vaginal, calor, queda de cabelo, unha fraca, tudo de bom. Vai perdendo tudo, vai mudando tudo. E aí, o que fazer quando chega essa fase? O que fazer? Então, é muito individual também? É muito individual, como todo mundo. Mas, assim, hábitos... A gente volta naquilo que eu estava falando no começo. Hábitos de vida saudáveis sempre vai ser o melhor tratamento. Atividade física, principalmente, musculação, aeróbico... É muito importante, tanto para a parte psicológica, né, essa oscilação de humor. Atividade física, você vai endorfinar, vai produzir hormônio, ocitocina, endorfina. Então, a parte psicológica melhora muito. E a parte física também, porque na menopausa, a gente acaba tendo uma queda da massa magra e um acúmulo maior de gordura. A atividade física vai ajudar a inverter isso aí. Na menopausa, a gente acaba tendo
perca de massa óssea também, aumentando o risco para menopausa, atividade física. É hora de fazer o tal do exame de densitometria Exatamente, óssea. densitometria. Mas não é para começar a atividade física só na menopausa, é para começar antes. Tem que começar para prevenir tudo isso aí. Para sentir já quando chegar lá, não sei nem sentir, né? Exatamente. Então, é desde sempre uma alimentação saudável, uma atividade física. Entrou na menopausa, então a gente vai ver a necessidade de se fazer ou não uma reposição hormonal. Não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Ó, entrou na menopausa, faz isso. É muito individualizado. E essa questão, assim, de parece que a barriga vai inchando, né? O abdômen da mulher vai ficando arredondado. O corpo muda. Até por conta do acúmulo de gordura que naturalmente vai acontecendo. Vai acontecendo e se concentra mais na região aqui, né? Como fala? Da barriga, da pelve. É mais da pelve, é quadril e pelve. Acaba tendo a mulher tem um acúmulo maior de gordura ali. Coxa, quadril, glúteo e a parte mais inferior do abdômen. Isso aí é fisiológico da mulher. E o quadril não para de crescer, né? E aí, quando chega na menopausa, multiplica. Aí na menopausa troca o que é massa magra pela gordura. E agora que não pode. Me fala, o que menopausa, pré-menopausa, qual a diferença de uma fase para outra? A menopausa é quando a mulher já não tem mais a menstruação. Por 12 meses seguidos? 12 meses. 1 ano inteirinho sem menstruar, você oficialmente entrou na menopausa. Já acontece, já ouvi falar de pessoas que estão no 11º mês, aí a menstruação chega. Começa a contar tudo de novo. Começa a contar tudo de novo. Agora, a pré-menopausa é tudo que antecede isso. Quando começa? Depende. A partir dos 35 anos já começa a ter um decréscimo de estrogênio, mas não quer dizer que você já está na pré-menopausa com 35. É quando começam os sintomas. Normalmente a gente percebe mais a partir dos 40. Então, 40 anos de idade, 41, 39, esse limbo aí começou com os sintomas. A irregularidade menstrual, ela pode vir de várias maneiras, tá? Não é só o que vai falhando. Eu falo para as pacientes, conheçam o seu ciclo menstrual, saiba de quanto em quanto tempo você menstrua, principalmente se você não toma nenhum método contraceptivo. Então, baixa um aplicativo, para você saber qual que é o seu intervalo regular de menstruação. Então, a irregularidade menstrual da pré-menopausa, ela pode ser tanto um aumento desse intervalo entre uma menstruação e outra, então, às vezes, pular um mês ou outro, ou encurtar esse intervalo de menstruação. Ficar mais tempo. Menstruar mais de uma vez no mês. Ou ficar, o ciclo ser mais estendido. Né? Ou começar a menstruar, em vez de vir só 4, 5 dias, uma semana, ou encurtar mais ainda. Então, em vez de vir os 5 dias que vinha, vem 2. Assim, tudo que altera do seu normal já é sintoma de pré-menopausa. Então, pode começar 2 anos antes, 5 anos antes, 1 ano antes, não dá pra saber. E aí, parou, não menstruei 12 meses, o que eu tenho que fazer? Vou no médico, e como é que o médico vai saber que tratamento a gente vai fazer a dosagem hormonal, faz a dosagem de hormônios de rotina da menopausa. Dependendo dos sintomas da paciente, a gente entra com reposição. Qualquer pessoa pode fazer reposição hormonal? Nem toda. Quem não pode? Pacientes que tiveram tratamento para câncer de mama, útero, ovário, não podem fazer reposição hormonal, porque são cânceres que são estrogênio dependentes. Então, nesses casos específicos, a gente não faz. Não faz reposição hormonal. E se a pessoa não teve o problema, mas tem o histórico na família, também não pode? É muito individualizado, normalmente não se faz. Então, a gente procura... E a pessoa passa por tudo isso aí na raça? Não, tem opções. Hoje em dia, a gente consegue ter muitas opções de fitoterápicos que fazem um efeito muito bom. Muito bom. Então, a gente tem várias opções. A folha de amora, tem uma... Não vou falar o nome comercial aqui, que eu não posso, mas tem uma plantinha que chama Trifolium pratensis, que também ajuda muito nos sintomas de calor. Então, tem várias manipulações que a gente pode associar para cada uma ir agindo num Quais são específico. As principais queixas que incomodam a mulher na menopausa? Irritabilidade, muita irritabilidade, labilidade emocional, então chora muito. E os calores. Os calores. Os calores, irritabilidade. Tem algum tipo de dor? Não é muito de rotina elas falarem de dor, tá? Mas é mais os sintomas emocionais mesmo e a dificuldade para dormir. Muita paciente na menopausa refere dificuldade para dormir. Então, falta de sono, calor, irritabilidade e falta de libido. E aí tem fitoterápicos que ajudam. Então, óleo de prímula, é verdade? Ajuda muito. Que é bom. Ômega 3, essas coisas. Ômega 3, óleo de prímula, amora, tibolona. Tem
uma gama muito grande. Maca peruana. A maca também, né? Porque o que mais dá conforto nessa fase seria o estrogênio mesmo. Mas tem opção tópica também, tá? Para paciente que tem ressecamento vaginal, tem estrogênio tópico para passar. Então tem opções. Só que ele é menos invasivo. Ele é menos invasivo, não cai tanto sistêmico. Tem opção, interessante, eu não sabia disso. E para homem? No caso, inclusive, né? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, né? O Finote tá aqui, ele tá escutando a gente na estrada, tá? Ele tá no caminhão, né, Finote? Ele tá sempre com a gente aqui. Meninas, homens também têm a andropausa? Também temos que nos cuidar? Homens têm andropausa. Tem a queda na produção de testosterona. Por volta ali dos 50, um pouco mais... Seria a menopausa masculina? A menopausa masculina, exatamente. E quais são os sintomas nos homens? Mudança mais em disposição, às vezes tem homem que vai ter queda de libido, não foge muito do que é do feminino. Então, assim, muda o normal do homem, tá? Muda o que é o normal. Mexe com o hormônio dele também. Parte hormonal. Normalmente o homem vai ter mais indisposição. O que vai realmente incomodar o homem é a tal da queda da libido. A tal da queda da libido automaticamente faz a falta de ereção. Isso. E aí, nesse caso, olha só... Às vezes não vai ter... Não chega nem a ter a falta da ereção, mas a queda da libido, a falta de vontade de namorar, disposição para tudo. Então, pode procurar que tá E a mulherada também, né? Como é que melhora a libido da mulher nessa fase? Então, eu falo que mulher e homem são bem diferentes, né? Tem uns vídeos na internet daquele pastor Cláudio Duarte que ele fala: o homem é micro-ondas, a mulher é forno a lenha. Então, são dois seres totalmente diferentes. Não tem como falar que pro homem vai resolver isso, pra mulher também. É muito diferente. Eu falo que a libido feminina começa no bom dia. Homens, se vocês querem que sua mulher esteja bem à noite em casa, começa no bom dia. Começa no bom dia. Porque senão vai chegar à noite, ela não tem. Normalmente as mulheres, elas trabalham fora, cuidam de filho, cuidam da casa. Que horas que vai sobrar disposição para ter relação? Então, é complicado. É complicado. E mas eu ajudo. Você mora na mesma casa, você não está fazendo mais do que o mínimo. Você mora Cuidando na mesma casa. Onde é seu, né? É seu também. Não então, é assim, favor, né? essa divisão de tarefas vai tirar um pouco da sobrecarga feminina. Provavelmente, a hora que chega à noite, essa mulher vai ter um pouquinho mais de disposição. Porque, assim, várias alterações hormonais influenciam na parte da libido, mas a maior parte dessa queda da libido, você se resolve com comportamental, com mudança de comportamento. Sim. Estímulos, então, né? Estímulo correto. O estímulo é aquilo que você falou, é desde o bom dia. É um companheirismo. Gente, né? vai no mercado pra tua mulher. Lava o banheiro pra ela, vai ajudar, mas você vai deixar essa mulher tão feliz. Vai atrair mais do que um beijinho. A libido dela vai lá em cima. Exato. Tem que ser. Dá banho no teu filho, põe ele pra dormir, a libido da tua mulher vai lá em cima. Vai. Tudo de bom. E ainda sobre a reposição hormonal, é verdade que essa reposição hormonal tem um prazo para acontecer? Tipo assim, uma validade. Eu comecei a fazer a reposição hormonal hoje. Eu posso fazer por 5, 2, 10 anos? Tudo vai depender da evolução que você tiver nos seus sintomas, tá? Então, não vai ser eternamente que você vai fazer essa reposição hormonal mesmo, porque os sintomas de menopausa não são para sempre. É um período. Então, tudo vai depender do período que você ainda tiver tendo sintomas. Normalmente dura quanto tempo? Varia muito de cada um. Tem paciente que nem sente nada. Tem paciente que fica 1, 2, 5 anos. Tem paciente que passa um tempo bem, depois volta e meia, acaba tendo uns fogachos de novo. Mas na maioria dos casos, a gente consegue, eu pelo menos no consultório, consigo controlar com o fitoterápico, sem precisar necessariamente de uma reposição hormonal sintética mesmo. Então, dá para se controlar muito bem. Mas não tem uma regra que fala, porque eu já ouvi falar, você pode tomar hormônio por 5 anos, depois disso é não perigoso. Não é nem questão de ser perigoso, acaba não sendo mais necessário. Não ser necessário, porque passa. Já passou o período maior ali de sintoma da menopausa. Falando aí de período maior, tem uma curiosidade aqui. A gente está falando, né, de andropausa, de menopausa, e mais ou menos na mesma época da vida do homem e da mulher. Então, sinal, né, que nosso organismo, os tempos mudaram, mas ele continua o mesmo. E aí, hoje, né, a idade que antigamente já estava se parando de namorar, não sei o quê, todo mundo mais idoso... Estão começando a ter filhos, estão começando... tem mais, sei lá, 30, 40 anos pela frente. E a vida sexual ativa. E essa libido aí, ela é uma questão muito importante hoje
para os aposentados, vamos dizer, né? Para Bem os entre aspas, aposentados, tá, não, pessoal? para os idosos, errei a palavra. Como que tá essa procura aí pela libido, por essas questões de tá bem, de estar disposto? Tem uma procura muito grande, uma queixa muito grande no consultório, mais por parte das mulheres, justamente dessa queda da libido. Mas aí cai naquilo que eu falei, né? Quando você começa a tirar a história toda, você vê que não tem um problema orgânico, fisiológico, ele não tem um problema estrutural, não é o seu corpo, tá faltando tal hormônio. Não é. A maioria das mulheres chegam no meu consultório e fala, eu queria colher meus hormônios porque deve estar tudo baixo, eu não tenho mais vontade de nada. Não é questão hormonal apenas. A gente rastreia, tireoide, faz tudo. Normalmente vem tudo normal. E por que anda tão cansada? É mais a parte do cansaço mental, é mais a parte psicológica também. Então, o ginecologista com o psicólogo anda muito atrelado. Eu falo que o ginecologista é o psicólogo da mulher. Começa ali. É na consulta do ginecologista que você consegue tirar as informações para você falar, opa, eu vou te encaminhar para um psicólogo para a gente fazer um acompanhamento conjunto, então. Essa parte da libido, principalmente, está muito relacionada a estresse, a cansaço. Então, tratando essa parte, a libido melhora. Olha só. Eu acho que é toda uma Não questão de existe, você não preparar o existe terreno, né? É, Você não seduzir a mulher, na remedinho verdade. mágico, você fala, você vai tomar isso e resolve. Mas o homem tem o Viagra. O Viagra não dá a libido, ele dá a ereção. Mas como o homem é muito visual, viu? Eu falo para as pacientes, o homem pode ter tido o pior dia da vida dele. Se ele tiver o estímulo visual correto, ele vai ter ereção, ele vai ter libido. A mulher pode estar no melhor dia da vida, mas se ela não tiver o estímulo emocional. Auditivo, o Sensorial. sensorial, não adianta. Então, são verdade. dois seres muito diferentes. Essa parte da libido feminina, boa parte dela é com isso aí eu acho que ainda tem que ser muito trabalhado nos homens, né? Eu acho que, na verdade, quem precisa do acompanhamento psicológico são os homens aí, para entender. Todo mundo. Para entender as mulheres. Que a gente acho que é todo mundo que precisa. Para entender as mulheres. É um conjunto, né? Não adianta. Mulher é um bichinho complicado, né, homem? Vocês foram gostar da gente é assim. A homem também, né? Todo no seu canto. Então, Mirelle, e você acha que... porque nessa hora, as mulheres, às vezes, buscam justamente a opinião do profissional feminino. Sim. Porque imaginam que já passou por isso, ou que passa, se identifica mais. Será que tem essa diferença mesmo? Porque, realmente, como é que o homem vai tratar uma menopausa? Por mais que a mulher não tenha... Vamos falar, você talvez não esteja na menopausa, você vai tratar uma menopausa. A gente estudou, né, para isso. Então, assim, o profissional, seja homem ou mulher, vai saber tratar. Mas essa questão da troca, da empatia, normalmente, mulheres passam por isso também. Então, a paciente, ela naturalmente acaba pensando nisso. Eu vou numa médica mulher porque ela vai me entender melhor que um homem. Mas, assim, o profissional do sexo masculino vai também tratar bem do mesmo jeito. É que, às vezes, essa identificação é maior com a mulher. A sensação de que a mulher vai sentir a mesma coisa que você, né? É natural de acabar procurando um Tem profissional. uma pergunta aqui da Vânia Moreno. Da Vânia, eu ia falar agora Boa noite, dela. doutora. Ouço falar muito em mulheres que não querem menstruar e tomam anticoncepcional. Sim. Pode? Pode. Pode tomar só? Pode, não tem só problema. Só para não menstruar. A menstruação, o que ela é? Ela no período ali fértil, a gente vai tendo o estímulo hormonal, o endométrio, que é essa camada que vai descamar, ela vai se espessando. Eu brinco falando que é tipo uma casinha que o nenê vai ficar. Então, se não teve fecundação, não teve nenê, não tem por que continuar esse ninho pronto. Então, ele sai para no próximo mês formar de novo. Isso que é a menstruação. Quando você entra com anticoncepcional, você vai inibir a ovulação. O sangramento que a gente tem quando termina a cartela de anticoncepcional não é menstruação. Porque você não formou o endométrio para menstruar. Ele é só um sangramento de privação. Você deixou de tomar o hormônio por esses dias, você vai sangrar. Mas não é porque você produziu, espessou seu endométrio, agora vai descamar. Não. Ele é um endométrio, mas ele não é de descamação de menstruação. Só porque você parou o remédio naquele determinado período, tá? Então, assim... Não faz diferença nenhuma, não tem problema nenhum você tomar um anticoncepcional de uso contínuo, que é próprio de uso contínuo, tá? Porque você não vai nem produzir nada para ser descamado. Então, não tem problema.
O que eu falo para os pacientes? Tem anticoncepcionais que tem os intervalos, né? Que a gente faz ou intervalo de 4 dias ou de 7 dias. Você até pode emendar essas cartelas, mas não é indicado emendar por muito tempo, porque aí pode ter um sangramento irregular de escape. Então, é indicado de fazer a pausa certinho. Se você não quer menstruar, tem anticoncepcionais próprios para não se fazer a pausa e não menstruar. Vai contigo. É saudável não menstruar? Sim, Normal. não tem problema. Não tem problema. Essa sensação de inchaço, É mais às uma vezes, sensação. é psicológico É mais uma mesmo. sensação. Daquele costume de a gente menstruar Costume de todo menstruar, mês. exatamente. Mesmo porque a gente incha muito mais no período pré-menstrual. Sim. Então, Né? não menstruar não vai te causar um inchaço além. Aí acho que uma coisa que a gente não falou ainda, que acho que é importante abordar, que você falou agora, o pré-menstrual e a TPM. É uma queixa grande ainda? É outra questão bem comum no consultório. E quais são as queixas, quais são os tratamentos adequados? A TPM, ela pode começar ali até 10 dias, 7 a 10 dias antes da... Quem não menstrua tem TPM também? Não? Não, porque você não está tendo essa oscilação hormonal O que causa a TPM é a oscilação hormonal do período pré-menstrual. Então, se você bloqueou a sua ovulação, os sintomas de TPM não tem. Muitas vezes é mais uma questão psicológica, porque você está vendo que está próximo da pausa, seu organismo já associou que menstruação vem acompanhada de tal coisa. Mas, assim, a alteração hormonal para ter os sintomas da TPM você não tem usando o anticoncepcional. A TPM, que é o transtorno pré-menstrual, a tensão pré-menstrual, ela pode vir acompanhada de vários sintomas. Então, dor de cabeça, irritabilidade, choro fácil, alteração de sono, tem paciente que dorme mais ou dorme menos, uma preferência maior por alimentos mais carboidrato, açúcar, isso é uma necessidade fisiológica, tá? Isso é normal no período pré-menstrual. E inchaço, principalmente, uma retenção maior de líquido, então sente a barriga mais inchada, os pés inchados, uma oleosidade às vezes um pouco maior, aquela vontade de matar alguém, mas se ninguém vier falar com você, você chora porque você fica sozinho. Então, essa labilidade emocional Então, nessa hora, é bom já estar tomando o hormônio, então, para não ter isso. Para quem tem sintoma muito importante de TPM, o indicado é tomar o uso de anticoncepcional. E o DIU faz essa função também? O DIU Mirena, ele não bloqueia a sua ovulação. Tá? Ele tem uma ação diferente do anticoncepcional, ele vai agir ali mais a nível de endométrio, tá? Mas normalmente ele acaba diminuindo também os sintomas de TPM. Tem paciente que sente, mas é muito pouco. Muito pouco. É uma questão delicada. Uma pergunta que chegou aqui pra gente, uma pessoa mandou no WhatsApp que não quis se identificar. Ela falou que ela já está na menopausa e ela sente dor na sola do pé ao acordar de manhã. Sabe a primeira pisada, pelo que eu estou entendendo que ela falou? Aquela primeira pisada no chão, ela tem essa dor. Tem que ver problema hormonal também? Tem que ver principalmente circulação. Tá? Nessas dores em membros inferiores, cansaço, dor na sola do pé, panturrilha. A gente tem que ver sempre membros, a parte de vascular, varizes. Só a falta a diminuição do estrogênio não seria tem uma causa. ligação direta ali, mas consequentemente na pós-menopausa acaba tendo mais casos de varizes. Então começar a investigar certinho, que pode ser um sintoma inicial. A trombose não, porque não tem estrogênio, né? Não tem nada a ver. A trombose ela pode acontecer no pós-menopausa, mas por outros fatores associados, mas são sintomas também diferentes. E quando é que a mulher, depois dessa menopausa, quando é que ela volta? Quando é que a vida dela normaliza? Porque, gente, é um turbilhão, uma montanha-russa a vida da mulher, né? Ela vai ter paz em algum momento da vida? Tudo eu falo depende. Ela vai ter paz em algum momento? Tem, mas varia muito de cada um. Acho que tem que administrar, né? Eu falo assim, Na verdade, eu falo que às vezes até não é que passou tudo, é que às vezes a maioria das pacientes acaba aprendendo a administrar os sintomas. Então, já acostuma e aí como vai diminuindo aos poucos, chega uma hora que já está sem sintoma, que ela para e... Nossa, mas faz tempo que eu não tenho calorão. Nossa, mas faz tempo que não me dá tal coisa. Então, vai sendo natural também. O calorão é a maior queixa? É a maior queixa. Olha, e é sempre a mesma característica. Aquele calor que vem da cintura para cima, principalmente aqui na parte de peito, pescoço, dura alguns segundos, alguns minutos e passa. E quando passa, vem um frio. Então, elas falam principalmente na madrugada que
acorda na madrugada empurrando coberta tudo pra longe e depois cobre de novo. E o marido fica sem entender. Mas você tava com calor, agora tá com frio, o que tá acontecendo? Por que homem não passa por essas coisas, né, gente? Ô, mundo injusto. E aí, quando a gente engravida, fica um tempo sem menstruar, né? Exatamente. Aí tem o neném, vem tudo de novo. Nossa. Começa tudo de novo. Mas é muito bom ser mulher. É gostoso. Né? Gente, E assim, a gente se cuidar e ter essas conversas, né? O importante é estar sempre atento e sempre se cuidando. E a mulher, ela tem essa coisa, né? De conversar com a amiga, de se comunicar mais. sim. A gente falou aqui da adolescente, da mãe, entrar em contato, né? Falar com a filha, né? Nessa parte de educação sexual. Mas a mulher, ela tem essa abertura mais que o homem, né? O homem não conversa sobre intimidade um com o outro. A mulher conversa muito então, mais, acaba isso é se importante. conhecendo, né? Assim, se ajudando, né? Então, mulherada, vamos continuar unidas aí. Chegou mais uma pergunta interessante aqui, olha. Tive trombose por uso de anticoncepcional com 28 anos. Posso fazer reposição hormonal? Depende. Depende de qual reposição, depende de como que for, né, a necessidade. Normalmente a gente evita se for utilizar o estrogênio na reposição hormonal, tá? Porque nos casos da trombose, mais jovem desse jeito, é o estrogênio que é o grande... A reposição hormonal é a reposição de todos os hormônios. Estrogênio e progesterona. É. Então, quer dizer, você pode fazer reposição hormonal, mas não repor o estrogênio. Então, ou só a progesterona? Às vezes a gente opta por uma reposição tópica, né, que é o creme vaginal. Então, tem casos e casos. No caso, quando a paciente tem histórico, às vezes pode, no caso que ela teve uma trombose com 28 anos, evita-se o uso do estrogênio na reposição hormonal, mesmo que em dose baixa. Que legal. Tem alguma coisa que a gente não conversou ainda que você acha importante abordar, Mirelle? Não, acho que foi abordado bem. Eu acho que o mais importante de tudo isso é para a mulherada ficar atenta com a questão da prevenção. Da prevenção. Não só esse mês, né? Não só outubro, tá? Buscar um profissional. É rosa que é só no outubro que tem que fazer a prevenção. Buscar um profissional que tenha identidade, que você se identifique, que você se sinta à vontade, que você não tenha vergonha de perguntar. Você está ali numa consulta médica, explore o profissional, tire suas dúvidas. Não tem dúvida boba, não existe. Não tem isso. Mas é tão bobo. Não é bobo. Se está sendo o suficiente para te deixar com dúvida, pergunta. Pergunte. Não é melhor perguntar para o médico do que perguntar para uma amiga, do que perguntar para o Google. É ali na sala do ginecologista que você tem que falar tudo. Tudo. Então, assim, não tenha pudor de conversar com o ginecologista. Estou ali para isso. Então, quando a gente pergunta de questão sexual, de libido, não é para ter vergonha de falar. Sim, tem que ver o profissional como um aliado, exatamente, como um parceiro, como um amigo, uma amiga que seja. E muitas vezes você deixar de contar algo para o ginecologista, para o médico no geral, mas assim, parte ginecológica, você deixar de contar algo, às vezes é o que está precisando falar para chegar no diagnóstico correto. Sim. Então, assim, não deixe de falar nada, por mais bobo que possa parecer. Sem julgamento. Pode, né? Sem julgamentos. E tudo que é falado dentro do consultório fica ali, tá? E para as adolescentes, às vezes falam, mas eu não vou porque minha mãe... O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a partir dos 12 anos de idade, salvo os casos de urgência, de risco à vida, mas consultas médicas, adolescentes de 12 anos para cima, se não quiser o acompanhante maior na sala, o pai, a mãe, quem seja, não precisa. Você tem autonomia suficiente para ficar na sala. Ah, mas eu sou mãe dela, eu tenho direito, mas ela não quer. Ela não quer. Então, é direito dela. É direito dela. Nem que também. depois você volte num outro momento. Não tem posso uma... falar. Tudo que o adolescente, tudo que o paciente fala em consulta, fica dentro da consulta. Então, se o adolescente passou hoje, a mãe vinha amanhã, o que ela falou? Eu estou sob sigilo médico. Não, você pode não falar o que ela falou, mas você pode pelo menos dar um norte para orientar a mãe. Falar, fica calma, tua filha está bem orientada, ela está... Mas nada... Tudo bem, né? Nada relacionado à consulta. A gente não... Ela que também pai, nem pra mãe, cria nem pra essa intimidade com a filha, né? Tem que ter essa relação médico-paciente bem definida. Sim. Então, é sempre a sua responsabilidade com o seu paciente. Então, não tenha vergonha e se não quiser que entre com ninguém, não tem obrigação. Não tem obrigação. Doutora, repete pra gente onde fica seu consultório, como que a gente te encontra. Meu consultório fica no edifício Embaixador, do ladinho do hospital, no 7º andar. O Embaixador é o de baixo. Embaixador de baixo. Eu sempre me localizei dessa forma. A Érica Freitas está aqui. De segunda a sexta. No consultório em si eu fico apenas de quarta, mas o telefone de segunda a sexta pode ligar que minha secretária agenda. A Érica Freitas está aqui dizendo importante essa colocação da privacidade.
A Renata Fabiana falou, excelente entrevista, parabéns. Obrigada. O Finotti tocou no assunto aqui de preparar, a hora que a gente estava falando do homem preparar o terreno. Ele falou, pelo jeito ele é romântico, ele falou assim, né, tem que, como que ele falou, que rosas, uma música de fundo, preparar o ambiente. Finotti, ele é Não muito é só particular. na hora, não. Exatamente, não é na hora. E isso também de ser romântico não vai muito da parceira, né? Não é toda mulher que é necessariamente romântica, que precisa de rosas, que precisa Mas de fundo. as linguagens do romantismo não é só questão de rosa e música, né? Exato. Eu acho Às que vezes é você estar junto. estar junto, ser participativo, Isso. colaborativo, dividir tarefas. Eu acho que tudo que você fizer para agradar a mulher que tá do teu lado, Pra quem tá a hora junto há que tanto tempo, você vai saber o que vai você vai agradar. saber, aí vai, Conhece, né? vai ficar muito mais fácil muito acontecer mais, muito mais. trazer a libido para a mulher, trazer o entusiasmo para ela. Mirelle, eu queria te agradecer pela tua participação. Muito, eu que Bom, agradeço. muito gostosa Obrigada. nossa conversa. Eu acho que Mirelle. as pessoas encontram você aí no seu consultório e Eu vivo posto no de hospital, saúde. gente. Onde é? Posto de saúde, hospital, onde? Eu faço plantão. No Hospital São José você Isso, também? Eu faço plantões aqui no Hospital da Barra e em Jaú. Em Jaú. E aí, Unimed. de quarta-feira eu faço na Santa Casa. Santa Casa. E de quarta-feira eu fico no ambulatório que a Unimed tem aqui na usina São Manuel e fico no consultório. Que dia que é seu plantão aqui? Não pode falar, é Pode, rotativo. né? Então tá bom. É que senão Eu vou te perguntar. Tá Em sempre off. mudando. Gente, Muito bom, obrigada, doutora. Imagina. Vocês que gostaram da conversa, pega o link aqui da transmissão, manda no WhatsApp para os convidados, compartilha aí no Facebook de vocês, o do YouTube também está lá à disposição. A partir de amanhã esse vídeo também vai estar no canal de Quarta Pod, que a gente tem um canal exclusivo que a gente sobe lá também as matérias para ficar tudo documentado e não perder a sequência. Esse episódio já é o nosso episódio 15º, né? Isso. 15º episódio. Muito A gente bom. faz semanalmente. E na semana que vem a gente volta, né, Karina, com mais Isso. informações. E lembrando também que amanhã, de quinta para sexta, à meia-noite, esse episódio vai ser reprisado aqui no rádio. Ai, que beleza. Muitas pessoas acordadas aí na madrugada, trabalhando, viajando, assim como o Finotti tá. E a gente faz uma boa companhia para Faz uma todas essas companhia, pessoas. Porque eu isso. acho que foi realmente uma conversa muito de conteúdo. Tanto para homem quanto para mulher. Isso, né? eu acho que agregou muito completa. conhecimento, você esclareceu muitas dúvidas, minhas, da Karina e de todo mundo que estava aqui com a gente. Isso que é o mais importante. Se ficou alguma pergunta ainda sem resposta, encaminhe aqui pra gente, a gente faz chegar para a doutora Mirelle, eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho. Respondo sim. Vamos encerrar por aqui então, cara? Vamos, e durante a semana a gente anuncia o próximo. A gente já... Convidado ou convidados. Ou convidados. Né? Pode Agora ser a mais gente tá de um. falando até em plural já. Que beleza. É isso aí, a gente tá esperando coincidirem as agendas, mas Isso. até na sexta-feira, se Deus quiser, a gente já vai anunciar quem vai estar aqui com a gente na próxima semana. Isso. Por quê, Má? Porque de quarta-feira... Vamos começar de Por novo? quê, Má? De quarta-feira... De quarta, quarta pode. Obrigada, Mirelle. Um beijo pra você. Obrigada. Beijo. Obrigado a por ter todos. vindo. Até mais, gente. Tchau, Até quarta tchau. que vem.